Então, peço para que a igreja estenda as mãos, vamos orar em favor do reverendo Messias. Santo Pai, nosso Deus Altíssimo, por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, mediador, chegamos na tua soberana e augusta presença, suplicando agora, de modo especial, para que tu coloques na boca do teu servo as palavras que tu tens para o teu povo. Ó Santo Deus, que ele seja um instrumento utilizado por ti, que o Espírito Santo o encha, de modo que ele consiga transmitir de forma clara aos nossos corações aquilo que tu tens para nós nesta manhã. Muito obrigado, ó Pai, porque, como já foi dito aqui, ao longo de tantas décadas, ele tem se dedicado a pregar de forma genuína e sincera o Evangelho, tem sido usado por ti vigorosamente para alcançar tantas vidas, tantas pessoas em locais os mais diversos, ó Deus. Então, é motivo de alegria para nós vê-lo com 87 anos ainda aqui de pé e transmitindo as boas novas, algo tão relevante, diria essencial para a nossa caminhada aqui. Santo Pai, continua nos abençoando e em especial o teu servo. Em nome de Jesus, amém. Eu convido a pastora Mônica para proceder à leitura da palavra. Abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A senhora, por favor, pode proceder. Está na revista e atualizada. Ara, a versão Ara. Houve um homem de Ramataian Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofeni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Amém. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Então, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos. Sempre seguindo, né, Pastor João, aquela orientação. Você ouve uma pessoa falar com muita atenção, 20 minutos. Com grande expectativa, 30 minutos. E com muita raiva de quem fala depois dos 30. São 11 horas, né? Nós prometemos aos irmãos que vamos ser bem objetivos. Vocês têm em mãos a cópia do que eu vou falar, correto? Eu pediria, então, que nós ficássemos muito atentos. Primeiro, o pastor João saiu, mas eu tenho uma palavra de gratidão ao pastor João. O pastor João é o nosso filho, nosso companheiro, e nesta manhã nossa profunda gratidão ao João, a Dorcas, viu? É uma alegria. Vocês são preciosos. E aos demais companheiros. E estou muito feliz por estar aqui na 11ª IPI de Londrina. Eu estou muito feliz. O pastor João me pediu que falasse sobre uma mulher que ora. Por que será que ele disse uma mulher que ora ou mulheres que oram? Quando as mulheres oram, as coisas acontecem. Guardem bem essa frase. Quando as mulheres oram, as coisas acontecem. E hoje nós vamos estudar a vida ou a oração de uma mulher. Qual o significado do seu nome? Lá na minha casa eu tenho 3 Anas. Ana Paula, minha nora. Ana Luísa, minha primeira neta. E Ana Laura, a minha neta caçula. Ana tem um sentido lindo, graça. Ana, compaixão. Ana, graça. Ana, compaixão. Em que época essa mulher viveu? Olhem sempre para mim. Fiquem muito tranquilos, mas muito calmos. Qual foi a sua época? Os irmãos estão lembrados que Israel saiu do Egito, peregrinou durante 40 anos no deserto e agora entrou na terra. Possuiu a terra. Entrou um período chamado período teocrático, o governo de Deus. Vão prestando bastante atenção para vocês se situarem. Nesse período julgavam os juízes. Exemplo, teve uma mulher juíza, chamava-se Débora. Foi um período muito difícil, para vocês terem uma ideia. Israel foi vagarosamente se afastando de Deus. Vagarosamente se afastando de Deus. Então, o tempo
A época, o contexto de Ana não era um contexto assim tão fácil. Tem alguns detalhes interessantes sobre essa mulher. Ela era amada pelo seu marido. Qual a esposa que não gosta de ser amada pelo seu marido? Mas ela era detestada pela sua rival. Era desprezada mesmo. E para que os irmãos tenham uma ideia, essa mulher era estéril. Ela não podia conceber. Eu acho que eu fiz um resumo rápido, mas vocês puderam entender um pouco. Agora, quando você enfrenta um problema, olhem bem aqui, como que você reage? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque todos vocês aqui têm alguma situação difícil que você está vivendo. Quando você se vê numa situação assim, você tem várias alternativas, não é verdade? Ana fez algo muito certo. Quando ela se viu diante de uma situação como a sua, ela falou, eu vou orar. É isso que o pastor João, pastor vosso, pede que vocês ouçam nesta manhã. Quando as mulheres oram. Ana orou. Quando você ora, as coisas acontecem. Quem sabe nesta manhã você chegou aqui com algum desafio. Ore. Quem sabe os problemas são tão grandes. Ore. Eu hoje me acordei cedo e fui orar. As pessoas me perguntam, quantas horas o senhor ora por dia? Eu não digo. Nunca vocês vão saber. É algo entre eu e Deus. Lutero orava 2 horas por dia. Olhem sempre aqui. Quando ele tinha muito o que fazer, ele orava 4 horas por dia. Quando você tem problemas, ore. Quando a situação piora, ore. Ana orou a Deus. O que nós vamos fazer agora de uma forma didática, eu não vou usar termos filosóficos, teológicos. Eu vou olhar nos seus olhos e vou conversar com você. Então fique comigo aqui. Nós vamos encontrar 6 características na oração de Ana. Primeiro, olhe o versículo 10. Eu quero que você olhe muito a Bíblia. O versículo 10 diz assim, Ana orou ao mais vida. Achei pouca vida, Dorcas. Ana orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. O que a Bíblia nos ensina sobre isto? Exemplo, quando os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Como foi que Jesus nos ensinou? Gente, não fecha o filtro. Como que Jesus nos ensinou a orar? Ele disse, vós, porém, quando orardes, dizia assim. Repitam. A quem Jesus nos ensinou a dirigir a nossa oração? Não se sinta, diríamos, confrontado. Eu não tenho esse estilo. Eu não estou te confrontando, eu quero que você olhe a Bíblia. Muitas pessoas oram, mas não oram de uma forma correta. Vou repetir, não basta você orar. A quem você dirige as suas orações? A quem você dirige?
as suas orações. Você ora ao Deus que criou os céus e a terra. Eu estava num congresso quando um irmão orou da seguinte maneira: ó Deus Criador, ó Deus Preservador, ó Deus Redentor, ó Deus Juiz. 4 atributos de Deus. Nós estamos aprendendo. Lembram-se que numa hora de crise, o profeta Elias falou: chega de dúvidas, nós vamos orar. Há 3 anos e 6 meses não chovia. Israel estava numa situação: quem é Deus? Deus ou Baal? E eu quero lhe perguntar: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? É o Deus que criou os céus e a terra? É o Deus soberano? Os senhores pastores conhecem a Confissão de Fé de Westminster. Os senhores presbíteros. É a súmula da fé reformada. Quando a confissão foi convocada para escrever a confissão de fé, quando chegaram nessa, quem é Deus? Meses se passaram e os teólogos não encontraram. E a história da confissão de Westminster nos diz que certo dia alguém orou antes de começar a reunião e na oração ele começou a orar e dizer: Deus. No final, os colegas disseram: encontramos a definição de Deus. Eu estudo a Bíblia há 72 anos. Li a minha Bíblia de capa a capa 73 vezes. Prego há 70 anos. Se os senhores me perguntarem: o senhor sabe definir Deus? Não sei. O João é o nosso filho caçula. Nossos 3 filhos, Priscila, Júnior e João, eles cresceram e a Vani ensinou a eles o catecismo. Olhem aqui. Quem é Deus? Eles aprenderam quem é Deus. Ana orou. Ela orou a quem? Eu vi um pastor contando uma história que eu achei tão bonita. Sabe qual foi? Ele foi visitar uma irmãzinha da igreja. Sabe aquelas irmãs crentes, fervorosas? E o pastor falou: a senhora é uma mulher de uma grande fé. Ela falou: não, pastor, eu não sou uma mulher de uma grande fé. Eu tenho uma pequenina fé em um grande Deus. Quem é o Deus a quem você ora? Que nesta manhã Deus toque o seu coração. E quando você orar, seja de pé, seja ajoelhado. Quando você orar, seja em casa ou no trabalho, você diga: agora eu oro ao Deus que me criou. Amém? Como foi que Ana orou? Ela orou e dirigiu a sua oração. E você crê que Deus te ouve? Crê. Olhe comigo agora a segunda característica da oração de Ana. Versículo 10. A Bíblia diz que ela orou com lágrimas. Ah, toda oração você precisa chorar. Não. O pastor João fez umas orações tão bonitas hoje. Eu achei lindo como ele orou com as crianças. Agora,
Por que será que Ana orou e chorou? A Bíblia diz que lágrimas é compaixão. Lágrimas é fruto de um coração contrito. O Salmo 51, verso 17, diz que é um coração contrito. Deus não despreza. Vocês conhecem a história de Ezequias? Ezequias era rei em Judá. O profeta Isaías chegou e falou para ele assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já imaginou você receber a visita lá do seu pastor, pastor Paulo, pastor João, outros, pastor Amone? Olha, eu tenho uma informação. Deus mandou lhe dizer: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Tem uma história interessante, diz que alguém chegou a uma pequena cidade. A cidade estava em polvorosa e estava saindo. Alguém perguntou para o que estava chegando: quem é você? Falou: eu sou a morte. Onde você vai? Eu vou a essa cidade. O que você vai fazer? Eu vou levar 10 pessoas comigo. 10? Não sejas má, leve só uma. Ai, a morte falou: eu levo só uma. À tarde, quando o cidadão volta, a cidade estava triste. O que aconteceu? 10 pessoas morreram. E ele perguntou: morte, tu foste uma mentirosa, disseste que levaria apenas. E 10 morreram. Ele falou: eu cumpri a minha palavra. Eu levei uma, 9 morreram de susto. Há muita gente que morre antes da hora. Você conhece aquela experiência, a morte diz para o cidadão: eu vou buscá-lo. Se você abrir os seus olhos e eu estiver na cabeceira da cama, eu vou te levar. Se eu estiver aos pés, eu não vou te levar. E para desdita sua, ele abriu os olhos. Onde que estava a malvada? A cabeceira. Ele saltou e deitou, botou a cabeça para os pés. Rei, você vai morrer. Olha aqui, sabe o que o rei fez? Ele voltou o seu rosto para a parede e chorou. Eu, com 42 anos, tive uma tuberculose. 3 médicos me prepararam, disseram: o senhor tem crateras nesse pulmão direito. O João era muito pequeno, era criança. Lembro-me de um dia que eu ouvi ele dizendo: quero beijar meu pai. E a Vanille disse: não. Você já parou para pensar na morte? Mas, quando ele ouviu a notícia, ele virou o rosto para a parede. Vire o seu rosto para Deus. Chorou. O profeta já estava saindo e Deus falou: volte. O profeta voltou. Ezequias, tem uma notícia boa para você. Você vai viver mais 15 anos. Quem aqui quer viver mais 15? Quem quer viver mais 20? Eu estou com 87. Que bênção. Diga assim: Ana orou ao Deus certo. Ela orou com lágrimas. Terceiro, Ana orou com... Ela pediu a Deus o quê? Aí não é verso 17, é verso 11, viu, gente? Ela pediu a Deus um filho. Olhe bem aqui para vocês observarem. Os professores da língua portuguesa podem dizer que é uma figura redundante, porque se ela falasse um filho, já significava que ela queria um filho. Mas se tu me deres um filho varão. Por que ela falou filho varão?
as pessoas chegam assim para o pastor João, para o pastor Paulo, para a pastora Mônica e fala, ore por mim. Eu, quando uma pessoa chega, falo, pastor, o senhor pode orar por mim? Posso. Aí eu olho bem nos olhos da pessoa, como eu estou olhando no senhor, na senhora. Eu falo, o que você quer que eu peça para Deus? Quando a pessoa eu falo, você não quer. E eu não oro. Eu vou ser bem sincero com você. Grande parte das orações, as pessoas não sabem o que querem. Desculpe eu ser muito aberto com você. Eu vou olhar no seu perguntar, não respondo. Você está aqui nesta manhã. O que você gostaria que Deus lhe desse? Você dá só 3 exemplos, não precisa procurar na Bíblia. João 5, Jesus chegou aquele homem que estava no tanque e falou, você quer ser curado? O meu médico, posso citar o nome dele, urologista, Dr. Marcos Adriano. Ele me diz, pastor, não atendo mais pacientes que não querem ser curados. Por que Jesus perguntou aquele, você que está aqui, você quer essa bênção de Deus? Quando você ora, quer ser cheio do Espírito. Você quer mesmo ser cheio do Espírito? Eu estou sendo honesto com você. Segundo exemplo. O cego de Jericó, Jesus falou, o que queres que eu te faça? Olhe bem aqui. Quem não enxerga, claro. O Nelson Rodrigues, o nosso dramaturgo brasileiro, ele chamava isso de o óbvio ululante. Está na cara, desculpa usar o termo. Mas por que Jesus perguntou, o que você quer? Você quer? Terceiro exemplo. Salomão, Deus apareceu a ele e falou, pede-me o que você quer. Pede-me o que você quer. Ele falou, eu quero sabedoria. Meu irmão, Ana, o que ela mais queria era um filho. Por isso ela chegou a Deus e falou, Deus, eu quero um filho. É isso que eu quero um filho homem. Eu quero um filho varão. E vocês sabem que esse filho que Deus lhe deu, Samuel, foi o único homem que exerceu o tríplice ministério. Ele foi profeta, foi sacerdote e ele foi juiz também. É o homem, para mim, que enfeita a história. Ana orou e ela dizia, é isso que eu quero. Que Deus te ajude e nos ajude nesta manhã. Vamos para... Vocês podem me ajudar? Qual foi a 4ª característica da oração de Ana? Está aí? Diga, longa. Vocês vão dizer, pastor, o que o senhor tem para falar para nós? Quando pedirem para você orar aqui em público, faça oração curta. Eu fui bem sincero com o pastor Paulo hoje. O pastor Paulo é meu filho, eu conheci com 9 anos. Eu tenho essa liberdade com ele. Eu falei, pastor João pediu para o senhor orar pela consagração do livro. Pastor Paulo é pastor, foi professor de seminário, conhecedor do hebraico. Eu tomei a liberdade de falar no ouvido dele. Falei, pastor, faça oração curta e consagre o livro. Ele fez uma oração objetiva. Fez ou não fez? Oração não é para você fazer discurso, gente. Faça oração. Você fica rodeando o toco. Para com isso. Agora, em casa, faça oração longa. Eu digo assim, quem ora comprido na igreja é porque acha que ele não orou em casa. Ora longa em casa. Ana estava orando só. O pastor Jonas dizia que essa oração de pijama, né?
Gente, o que é orar? Fique na presença de Deus. Ela demorou. Orar é você curtir Deus. Me permita dizer. Júnior, curta Deus. Curta Deus. Orar é você desfrutar da presença de Deus. Então, Ana, ela abriu o coração. Ela ficou um tempo na presença de Deus. Qual foi a quinta característica da oração de Ana? Orou o quê? Ah, pastor, eu posso te fazer uma pergunta meio marota? Tem orações que são tão bonitas, né? São elaboradas. Senhor Deus, nosso Pai, vai. O que é orar no coração? Pastor João, você é honesto com a sua igreja. Jesus diz, povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu me emociono ao dizer isso. Orar no coração é o que está em Deuteronômio 4:29. Está em Jeremias 29, 11, 12 e 13. E buscar-me-eis, quando me buscardes, de todo o coração. Torre, o pastor que foi o mais íntimo companheiro de Dwight Moody, ele diz que tinha um homem que caminhava com Moody só para orar com Moody. Durante toda a campanha de Moody, Moody levou a Cristo 500.000 almas. E esse companheiro de Moody, enquanto Moody pregava, ele orava. Ele disse que quando Moody terminava de pregar, ele estava com a sua roupa molhada. Como se tivesse saído debaixo de um chuveiro. Heidi, o homem que orava, o seu coração deslocou-se de tal intensidade que ele buscava a Deus. Orar com o coração. Stanley Jones chama isso de suas células, seus tecidos, seus neurônios. Esses dias eu estou orando por uma pessoa com meu coração. Se você não leu, lê um livro chamado O Intercessor. O Intercessor. Alguém diz que interceder é você sentir as dores de alguém. Eu tive tuberculose. Hoje, quando eu oro por uma pessoa que tem problema de pulmão, eu sinto os meus pulmões. Não dá para eu te explicar isso. Ore e ore com o coração. O pastor João, vosso pastor, me fez um pedido. E sabe qual foi o pedido que ele me fez? Ele falou assim, pastor Messias, eu quero que você faça um estudo, mas, por favor, qual é o 6º ponto? Hã? Eu posso dizer a vocês que eu tenho minhas agendas de oração desde 1964. Agendas. Se você me perguntar o que eu orei em 64, se você me perguntar o que eu orei ontem, ainda voltei. As minhas agendas estão todas. Tem uma pessoa que agora está trabalhando para fazer o acervo. Você diz, isso é orgulho, não é orgulho. Eu posso olhar nos seus olhos. E se você me perguntar o que o senhor pediu, eu pedi isto, e a resposta.
você tem que orar. Se você me perguntar, Jorge Miller, ele teve 40.000 orações respondidas. Você pode me dar um testemunho agora, pastor? Não é orgulho, estou falando para você entender. Você ora e Deus te atende. Você ora e Deus se ouve. Jorge Miller orou por 5 pessoas, amigos seus, para se converter. 40 anos. E quando Jorge Miller morreu, 4 tinham se convertido, Júnior. Olha aqui. 4. Então, Jorge Miller falou, podiam falar, ele morreu e o 5º não aceitou Jesus. Quando o corpo de Jorge Miller foi descer à sepultura, esse seu amigo, que não tinha se convertido, pediu a palavra, falou, senhores, esse homem que está sendo sepultado, ele orou por mim 40 anos. E antes que seu corpo desça ao pó, eu quero pedir ao pastor que celebra essa cerimônia, que, saindo daqui, eu quero me batizar, porque nesse exato momento eu entrego a minha vida a Jesus. Agora, fique muito atento, eu estou terminando. Essa mensagem, ela foi bem didática. Se você não entendeu, eu fico muito triste, porque ela foi muito clara. Agora eu vou te dar os resultados. Ana orou por um menino. Olhe comigo o que está escrito no verso de número 18. Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi e o seu semblante já não era o mesmo. Qual o primeiro resultado da oração? Se você está me acompanhando, você descobriu. Diga, a oração tem efeitos subjetivos e objetivos. Diga, a oração muda o nosso semblante. Eu posso olhar para você, não estou te julgando, mas eu conheço as pessoas que oram. Quando você vai ter um rosto bonito, quando você tiver uma mudança por dentro de você. A oração vai mudar seu rosto. A oração vai mudar seu semblante. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Prossiga a leitura comigo. Vai lendo a Bíblia para você aprender. O verso 19 diz, levantaram-se de madrugada e adoraram o Senhor. E voltaram para a sua casa em Ramá. Elcana coabitou. Teve uma relação, marido e mulher, na cama. Coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor. Verso 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou o quê? Qual foi o primeiro resultado que ela obteve? Segundo, ficou. Terceiro, teve um filho. E para não demorar mais, chegue comigo agora ao verso 27 do capítulo 1. Ana diz para o sacerdote, por este menino orava e o Senhor, diga, eu oro e o Senhor me concede. Eu oro e Deus me atende. Mas o melhor ficou para o final. Agora, como diz o pastor João, vocês podem falar aleluia. Veja o verso 21, depois você fala aleluia. Verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana
É isso que está escrito, gente? Põe o seu nome aí, João, Messias, João, Dorcas. Abençoou, pois o Senhor, a Ana, diga, nesta manhã, Deus me abençoou. Agora é só com Ana, não precisa se preocupar. E ela concebeu. E teve o quê? Quantos filhos? Não. Vocês não estão lendo isso. E ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas. Vamos juntos, estamos terminando. Orou com o resultado. Qual foi o primeiro resultado, pastor? Vamos lá. Mudou o semblante. Diga, a minha cara feia, de tristeza. Aliás, o grande evangelista Dwight Finney, ele falou, nunca vi um povo tão triste como os crentes. Às vezes a gente entra na igreja, olha os crentes, estão com a cara triste. Para que essa tristeza, gente? Diga, quando eu oro, meu rosto muda. Segundo, fala, quando eu oro, eu engravido. Aí os homens falam, não engravido. Põe um show, fala assim, quando você tem um sonho, você fica grávido. Eu espero que vocês fiquem grávidos da construção do templo lá. Agora gostou, né, pastor? O que Ana pediu a Deus? Quantos filhos ela teve? 6. Ela teve Samuel e mais 3 filhos. Mais 2. Diga, a gente pede um, Deus dá mais. Quem quer mais? Diga, a gente pede o pão, Deus dá o pão, Deus dá a manteiga e até a faca para a gente passar a manteiga. Você quer mais de Deus? O nosso desejo é que Deus levante nesta igreja. Eu quero que vocês fiquem bem atentos, principalmente os membros da igreja. Essa mensagem, ela foi pregada tentando despertar mulheres de oração. Mulheres de oração. Que Deus faça isso aqui. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de abrirmos a Bíblia e de estudarmos a Tua palavra. Desperta em nós esse desejo de orar. Assim como Ana, quando surgiu o problema, não posso, ela correu para Deus e orou. Que nesta manhã nós corramos para o Senhor e oremos também. Te busquemos em oração. Muito obrigado. Abençoa esta igreja tão querida e abençoa a tua igreja. Eu levanto as minhas mãos aos céus agora e oro por pessoas que estão aqui e precisam de um toque do Senhor. Quem sabe, Senhor? Só o Senhor sabe o que cada coração agora precisa. Então abençoe essa senhora que está aqui, aquele jovem que está ali, aquele casal, esta moça. E agora mesmo o Senhor nos pergunta, que queres? Que queres? Tudo o que nós queremos
é a tua bênção. Em nome de Jesus. Pastor João, eu posso fazer um pedidozinho rápido? A dona Alta poderia me ajudar aqui? Fala para a dona Alta se ela quer declamar aquela poesia. Para quando estiveres na casa do Senhor. É uma poesia curtinha. Dona Alta tem 93 anos. Ela foi minha colega no seminário. E veja que coisa linda. Eu quero que vocês a ouçam. Tá bom aí. Deixa ela. Tem. Para quando estiveres na casa do Senhor. É. Essa poesia é do poeta Rafael Joia Júnior, da Igreja Batista do Brás. E eu fui colega dele naquele tempo. Era um moço abençoadíssimo do Senhor. Então, o título é Para quando estiveres na casa do Senhor. Fecha agora os olhos teus para os vários interesses. Nessa casa habita Deus. Principia as tuas preces. Tão preciosos momentos nesse lar de paz e amor. Doma os torpes pensamentos que te afastam do Senhor. Que solene majestade nessa casa de oração, a clareza da verdade e a verdade do perdão. Ouve a voz de Deus, imensa, poderosa, fica em pé, abre os olhos para a crença e os ouvidos para a fé. Do passado, esquece tudo, vive a santa devoção. Se Deus fala, fica mudo. Se Ele escuta, fala então. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, o Pai, o amor de Jesus, o seu Filho querido, a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua casa e sobre a sua vida de oração e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1, 2, 10 pessoas, eu te espero na porta.